Sabemos que Deus é espírito, e os que o adoram em espírito e verdade. Mas convenhamos, Deus tem forma? Deus tem uma aparência física? Sobre esse assunto, vamos estudar hoje. Olá, o meu nome é Luiz Dias e você está assistindo a mais um vídeo do canal Tirando Dúvidas. Há mais ou menos 5 anos, 6 talvez, eu ouvi um pregador itinerante pregando em uma igreja e, pelo meio de sua ministração, houve uma ocasião em que ele afirmou que Deus não tinha forma física, que Deus era espírito e o espírito não tem uma base física, não tem um corpo, se é espírito. E ele ficava indignado quando as pessoas se achavam parecida com um Deus fisicamente. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Será mesmo que há uma dificuldade em entender esses versículos? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando fala em imagem, é algo visível, algo que dá para ver. Semelhança, parecido. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Não é difícil de entender. E não tem interpretação. Isso é literário. Está escrito e não tem interpretação. Você lê e entende o que leu. Numa dessas revistas, elaborada por grandes estudantes da Bíblia, teólogo, eu me deparei com um estudo cujo o teólogo responsável pela revista afirmava que essa semelhança, que essa aparência e semelhança citada na Bíblia é relacionada ao caráter humano, que é parecido com o caráter de Deus, que é um espelho do caráter de Deus. Ou imagem é algo que se vê. Não é difícil de entender, não. Como uma pessoa que estuda teologia, é respeitado, coloca que Deus não tem forma física, ou nós não somos semelhantes fisicamente com Deus. Que isso? Aonde está o amparo para afirmar que Deus não tem forma física? Quem me vê, vê aquele que me enviou. João, capítulo 12, versículo 45. Eu e o Pai somos um. João, capítulo 10, versículo 30. Mas vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Sabemos que existe um conceito bíblico chamado Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E se nós falarmos que Jesus é Deus, não estamos sendo incorretos. E habitou em Maria em espírito, e esse espírito se formou carne no ventre de Maria e cresceu como homem, 100% homem, mas também 100% Deus, tendo uma aparência física semelhante a mim e a sua. E quando Filipe pede para que mostrasse o Pai, o que ele diz? Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu:
Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante todo o tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João, capítulo 4, versículo 8 e 9. Quem viu Jesus Cristo fisicamente, aparentemente estava vendo o Pai, não só na sua natureza física, mas na sua natureza divina. Eu quero que você vá lá em Hebreus capítulo 7 e lê todo o capítulo 7, certo? Você vai deparar com Jesus sendo rei de Salém, recebeu de Abraão o dízimo e o abençoou. Você vai perceber a confirmação de que quem recebeu o dízimo de Abraão foi o próprio Jesus, sendo ele fisicamente uma pessoa naquele tempo. Ora, quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Êxodo capítulo 33, versículo 22 e 23. Moisés viu as costas de Deus, um aspecto físico de Deus. Ele não podia ver mais do que isso, porque senão ele morreria, certo? Você pode pensar, como Deus pode ser espírito e como Deus pode ser físico? Porque ele é Deus. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e teve com os apóstolos, a gente vê claramente que as portas da casa onde estavam os apóstolos estavam fechadas. E Deus se fez presente no meio deles sem que abrisse a porta. Ele era um espírito ou era físico? No momento em que ele se transformou, se transladou, ele era espírito. No momento em que ele falou, toque em mim, se eu fosse um espírito, um fantasma, não poderia tocar. Se ele era físico, como é que ele subiu aos céus, sendo ele uma pessoa física, tendo aparência física? Deus, o Criador dos céus e da terra, Deus que tudo fez, Deus pode ser o que Ele quiser, Ele pode ter a aparência que quiser, Ele é Deus. O fato de eu crer que eu sou parecido com Deus fisicamente é porque Ele disse no Gênesis, no início da criação do homem. Eu creio que sou parecido com Deus, que Deus tem 2 orelhas, 2 olhos, um nariz com 2 narinas, uma boca, 2 braços, as mãos com 5 dedos, os pés com 5 dedos, 2 pernas. Eu não vejo Deus diferente, ao contrário dos anjos que Ele fez com formas diferentes. Nós não somos parecidos com Ele. E Ele tem uma forma física, quando é para ser, parecida com a forma física humana que Ele criou. Sem essa de que Deus não tem forma. Eu só fiz esse vídeo porque eu vi um vídeo agora, há poucos dias, num canal de qual eu sou inscrito no YouTube, de que a pessoa diz que Deus não tem ouvidos, mas escuta, e de que não tem olhos, mas enxerga. E Deus é espírito, por isso não tem forma. Ora, como é que pessoas com um gabarito tão elevado de inteligência pode cegar a ponto de dizer que Deus não tem forma física, que Deus não tem aparência física, que não tem ouvidos e não tem olhos, porque é espírito? Eu acredito que certos assuntos bíblicos não alteram na salvação, e por isso não vale a pena comentar. Mas acredito também que assuntos como esse geram um efeito dominó.
com uma pedra pequena e uma pedra enorme no final. Por isso eu me preocupo. Deus sim tem forma e aparência. Se ele quiser aparentar um gigante, um monstro, ele aparenta, mas a forma que nós temos é a forma matriz de Deus, a forma de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se você me assistiu até o fim desse vídeo, está me ouvindo agora, eu quero lhe pedir, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Se gostou deste vídeo, dê um joinha, parece ajudar muito no canal. E aqui, ó, temos os vídeos, os 2 últimos vídeos que foi postado aqui no canal. Clique em um deles, assista. Tenho certeza que você vai achar no mínimo interessante. Muito obrigado.